Boa tarde a todos vocês que nos assistem hoje. Eu tenho uma oportunidade muito gratificante para mim, com um convidado para a nossa audiência aqui, bastante conhecido, professor, doutor, José Roberto Mendonça de Barros. Para mim é um prazer estar tendo essa aula, propiciando a quem nos assiste agora uma análise econômica do momento que a gente vive, expectativas, perspectivas do cenário econômico. É isso que a gente vai ter nessa próxima hora. Eu, antes de passar a palavra ao professor, doutor José Roberto Mendonça de Barros, prometo que é a última vez que vou lhe chamá-lo desse jeito. Eu sei que o professor não gosta muito, prefere a informalidade, mas é por realmente respeito. E eu queria só apresentar brevemente o professor doutor José Roberto Mendonça de Barros. É um economista bastante gabaritado, muito conhecido no mercado, fundador da NB Associados, onde eu convido todos vocês que nos assistem a visitar o site, com análises muito qualificadas. É uma das principais consultorias econômicas do país. O professor já participou de conselhos de administração de diversas empresas, hoje é articulista do jornal Estado de São Paulo, também é colunista da rádio Band News FM. Então é um prazer grande contar com esse hub de sabedoria aqui, José Roberto Mendonça de Barros. Aqui, muito grato de tê-lo conosco. E eu começo já lhe passando a palavra. Eu sei que o senhor escreveu um livro em 2012, Crescer Não é Fácil. Hoje, e eu fui um leitor também desse livro, convido a todos também a procurar. Eu não achei que fosse tão difícil, mas realmente eu queria, já lhe passando a palavra, que o senhor nos fizesse uma análise um pouco do momento que a gente vive e das perspectivas que temos no país a partir de então, com todos esses movimentos recentes. Muito prazer, muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Cláudio. Eu tenho muito prazer estar aqui com você, com o pessoal da 2W e com os seus amigos e clientes que eventualmente estejam nos assistindo, né? E é muito gostoso estar aqui. E o que eu pretendo fazer é uma exposição relativamente breve, para a gente poder enquadrar o assunto e abrir o que interessa de verdade, acho, para todos, é a possibilidade de discussão, e aí eu fico à disposição de vocês. E o meu ponto de partida é exatamente a pergunta que foi colocada nesse encontro nosso. Afinal, o Brasil vai voltar a crescer, pode voltar a crescer, e, se positivo, que condições, né? Eu acho que é isso que nos interessa discutir, né? Eu também não imaginava, em 2012, quando escrevi, pus esse título, Crescer Não é Fácil, que em 2020 eu poderia juntar de novo um trabalho e dizer Crescer Não é Fácil 2, né? Na linha dos filmes, porque continua difícil, difícil de crescer, né? Então, eu acho que a primeira coisa que vale a pena a gente... Eu prometo que é o único número que eu vou dar, que eu não quero passar mais números, mas é lembrar o seguinte: o Brasil cresceu entre 1950 e 1980 7,4% ao ano. Um outro mundo, né? Quando fala isso, a única coisa que lembra é China. Foi um período que o Brasil era realmente um dos países do mundo que mais crescia. Mas aí, de 81 a 90, a chamada década perdida, crescemos só 1,7. Então, veio de 7,4 para 1,7. Entre 91 e 2010, teve o Plano Real, que fez uma transformação bastante grande, e o crescimento melhorou, foi 3,2, médio nesse período, mas convenhamos que não foi nenhuma Brastemp do ponto de vista de crescimento. Agora, não sabíamos naquela ocasião, né, que entre 2011 e 2020, o crescimento reduziu para 0,2 ao ano, ou seja, nós paramos mesmo de crescer. E aí é uma primeira coisa que vale a pena a gente pensar, né, ao contrário
do que no Brasil muitas vezes se pensou, nenhum país está condenado a crescer. Os países podem parar mesmo, e algumas vezes os países voltam para trás. É por isso que esse tema exige, obriga a que nós façamos reflexões maduras mesmo, porque não está garantido que a gente volta a crescer. Nós cresceremos se soubermos como fazê-lo. A segunda observação que eu queria falar é que o aprendizado de toda a experiência brasileira, de outros, pelo menos do meu ponto de vista, de tantos anos de economista, é que o crescimento econômico ele não se dá sempre, mesmo nos países mais bem-sucedidos, que ao mesmo que dizer, ele é historicamente determinado. Tem períodos do tempo em que um arranjo de política econômica deu certo, mas esse mesmo arranjo, num outro período, já não dá mais certo. Por quê? Porque o mundo muda, os países mudam, as pessoas mudam, a política muda, né? E esse, no fundo, é o grande desafio. Mas eu quero, por exemplo, só dar como lembrança, um protecionismo para a indústria. Entre 50 e 80, nós crescemos num período em que houve proteção à indústria, para fazer uma indústria nova, desde os anos 50, quando nasceu o setor automotivo e tudo mais. E funcionou. Aí, quando a gente vem mais para frente, pega o período do Geisel, o período da década de 80, que também teve um plano protecionista e foi um desastre. Não crescemos nada nesse período. Então, o que deu certo num período não deu certo no outro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, num certo sentido, nas empresas é a mesma história, né? Uma empresa pode ser vencedora ao longo das décadas, mas pegar qualquer empresa vencedora vai ter um certo momento, né, em que ela introduziu uma grande mudança no seu projeto. Eu estava conversando com o Cláudio aqui antes da gente entrar no ar, e ele estava me contando do projeto de eólica que a 2W tem. O equipamento está sendo construído pela WEG, né? Não tem muito tempo que a WEG, que fazia na origem motores elétricos, etc., né, resolveu entrar nesta área e com muito sucesso nesta área da geração de energia. Então mudou a companhia, os países são uma coisa parecida. Então, o ponto que eu queria fixar agora, em primeiro lugar, então é esse. O arranjo que permite crescer num certo momento tem que ser construído, ele é uma construção. E ele é uma construção que tem pelo menos 3 pedaços. Nós precisamos ter uma análise técnica correta do momento para dizer o que é, como é que você pode organizar o crescimento naquele momento, né? Ele tem que ter liderança, assim como numa empresa, né? Se não tiver liderança, não vai dar certo. É fundamental ter liderança em qualquer país do mundo, isso é assim, né? E suporte político. Então, é uma combinação que não só é determinada em cada tempo, mas também é uma coisa que mistura técnica e arte, economia com política. E aí não tem regra a priori, mas tem bases técnicas que têm que ser corretas, né? E depois você tem que fazer isso. Isso é muito mais difícil do que parece, que não é apertar um botão e sair crescendo, né? Ou desprezar completamente a parte técnica, como muitos políticos tendem a fazer. Não, se tiver força política, vai em frente, né? O desastre de 2015, 2016 veio dessa visão. Com força política a gente faz qualquer coisa, não faz, né? Você bate no muro do mesmo jeito que tem, né? Terceiro conceito que eu queria colocar é que a arquitetura do crescimento, em qualquer circunstância, em qualquer país e em qualquer momento, ela tem 2 pedaços muito distintos, mas os 2 são necessários e suficientes. Você precisa ter os 2, né? Você tem que ter um mínimo de equilíbrio econômico, ou macroeconômico, para ser mais preciso. Não dá para não ter o mínimo, né? Por exemplo, a experiência no mundo inteiro é a do Brasil, é aqui do vizinho Argentina. Inflação muito alta e crise cambial acaba com o crescimento, porque aí você é obrigado a puxar juros lá para cima para se defender e o crescimento vai embora. O Brasil já viveu isso em crises cambiais,
em muito tempo, e a Argentina é recorrente. Eles estão agora no meio de uma delas, mais uma delas, e aí o crescimento é a primeira coisa que vem. Então, é preciso ter um mínimo de equilíbrio macroeconômico, a gente já fala um pouquinho sobre isso, esse é um pedaço. Mas só isso, você também não cresce. Né? Portugal, durante décadas, lá atrás, antes de entrar no mercado comum europeu, foi o país mais estável do mundo, tempo do Salazar e etc. Só que não acontecia nada e era um país pobre. Então, só o equilíbrio macro não leva ao progresso. Você tem que ter progresso. E o progresso depende dos setores puxadores do crescimento. E esses também mudam ao longo. Então, a inflação baixa sempre é um valor, mas o setor que puxa o crescimento, ele não é o mesmo à medida que você vai andando no tempo. Por que você precisa disso? Porque, em geral, um setor puxador de crescimento é um setor novo, que tem tecnologias mais novas, que aumenta a produtividade, que chama o investimento, e é isso que vai indo. Então, nos anos 50, a indústria, chamada distribuição de importações, jogou esse papel. Hoje não joga mais, de jeito nenhum. O que joga são outros segmentos, a gente já fala nisso num minuto. Então, você tem essas duas combinações. Não pode ter só um, porque senão você é estável, mas não cresce, e não pode ter só o outro, senão você tenta crescer e gera inflação, desequilíbrio, crise cambial e para de crescer. Os dois, e aí já vai ficando um negócio mais difícil da gente, tem que ter mais arte para fazer isso. Feito isso, então vamos voltar à pergunta original que você, Cláudio, me fez. Né? Como é que nós não estamos crescendo? Está óbvio, nós sabemos, especialmente desde 2015 para cá, mas onde é que nós estamos nesse jogo hoje? Eu diria que nós estamos na seguinte forma. Na área macroeconômica, nós temos três coisas que, desde o início do Plano Real, avançaram bastante e são pontos muito positivos. O mais óbvio é a baixa inflação. Eu tenho 76 anos, né, e a minha geração, me formei com 21 anos, lá atrás. O problema da minha geração de economistas foi a grande inflação. Os jovens de hoje não sabem mais o que é isso, porque não tem, felizmente. Mas a minha geração, você, Cláudio, provavelmente pegou o resto da inflação e essa fase nova. Né? Então, mas nós temos uma baixa inflação, que é uma coisa fantástica. Como consequência, nós temos juros do Banco Central mais baixos da história, 2% de Selic, né? São os mais baixos da história. Só para ter uma ideia do peso disso, tão próximo quanto 2015, o custo da conta de juros para o Tesouro, como porcentagem do PIB, era de 9%. Aí, quando começou a cair a taxa de juros, em agosto, medido agora, em agosto, um mês e pouco atrás, isso veio para 4,5%. Ou seja, nós deixamos de gastar 4,5% do PIB, né, e na conta de juros, que em tese fica aberto até para crescer por causa dessa folga que deu. Né? E a terceira grande vantagem é que nós não temos mais, como tivemos no passado, escassez cambial como a Argentina tem hoje, onde falta dólar e o dólar explode, aparece o mercado negro e assim sucessivamente. Isso tem 100% a ver com os chamados setores de recursos naturais. Agronegócio, mineração e petróleo, que são setores que são os grandes exportadores e que, portanto, geram um bocado de dólar, um saldo comercial grande, né, e conta corrente. Então, nós temos dólar à vontade. Veja que, a despeito disso, ele está 5,50 a 5,60, ele não está barato. Né? Mas nós não temos risco de não pagar a dívida externa, não temos risco de não pagar uma conta de importação, como tem a Argentina, e desse ponto de vista, nós temos três elementos que foram arduamente construídos, porque pré-1990 nós tínhamos falta de dólares, nós quebramos em 1980 porque não tinha dólar, nós tínhamos hiperinflação, chegamos a ter inflação de 60% ao mês, e nós tínhamos taxas de juros absolutamente estratosféricas, nominais e reais.
a partir do Plano Real, nós começamos a avançar, temos essas três coisas. Em compensação, o Brasil voltou para trás e tem uma perna no equilíbrio macro, que seriam essas quatro pernas: câmbio, juro, inflação e a área fiscal, a área de governo. Nós temos um regime fiscal, né, no popular, o governo quebrou. Ele tem um regime fiscal muito deficiente em dois aspectos, né? Não só porque tem déficit, mas é pior do que isso, é que o grosso da arrecadação só paga a conta de salários do setor público e a conta dos aposentados. A conta dos aposentados diminuiu um pouco pela reforma, mas a conta de salários nem coçou no setor público, continuou subindo. Então, fundamentalmente, nós temos um problema macroeconômico que é meio pré-condição, e é isso que está afetando o mercado financeiro, afetando os observadores, né? Nós temos um esgotamento das finanças públicas. Esse esgotamento das finanças públicas acabou reduzindo praticamente a zero a capacidade de investimento do governo. Então, o governo não investe mais em infraestrutura, praticamente não investe mais em conta nenhuma, porque tudo que ele arrecada vai para pagar essas transferências, salários mesmo reduzindo dramaticamente a conta de juros. No passado, a conta de juros era maior. Então, além disso, esse desarranjo no governo fez com que reduzisse a capacidade técnica do governo para fazer projetos. Vocês do setor elétrico sabem disso muito bem, tá certo? Como isso é para quem está há mais tempo no setor elétrico, só lembrar aquela resolução 579 de 2015, que desorganizou o setor de uma forma que até hoje não se arrumou. Um outro exemplo disso, né, com o avanço que se deu em cima da Petrobras, uma das coisas que saíram, então, foram as refinarias lá do Recife, a Abreu e Lima, e aqui o Comperj. A Petrobras jogou fora, literalmente, porque não sai nada desse ativo que se aproveite, foram 32 bilhões de dólares. E eles não estão prontos. Nenhum país do mundo... Tem que gastar ainda, né? Ainda tem que gastar em cima. Né? Ou, se quiser, na área de vocês, né, o projeto de Angra 3. Que já se gastou um monte, tem que gastar mais e tem que botar a Angra 3 a R$600 por megawatt para poder pagar mais ou menos. Então, nós temos um grande problema no setor público. E isto não é uma questão de ser de esquerda, de ser de direita, de ser de A ou de B. O fato é o seguinte: governo que arrecada muito, 33% do PIB, que gasta mais ainda, porque tem um déficit, gasta mais de 33% do PIB, e que essencialmente gasta com os seus funcionários e com aposentados, ele não permite que cresça a produtividade e que o país cresça. Esse é o problema básico. Não é ser de direita ou de esquerda, de A ou de B, do partido C ou do partido D. Isso é economicamente impossível. Então, é o primeiro problema que nós temos. Nós estamos embarrocados, se me permite a expressão, nessa circunstância, né? E a segunda coisa é na área de puxadores de crescimento. Os puxadores de crescimento hoje, a gente podia falar de vários, mas eu costumo chamar atenção para 4 desses puxadores, né? No mundo inteiro é infraestrutura e construção civil. Nenhum país do mundo pode ser rico, médio, pobre, remediado, não cresce se não tiver construção civil. E a nossa construção civil, especialmente de infraestrutura, lamentavelmente, sem investimentos, né? E mesmo a residencial, que melhorou um pouco, ainda está muito aquém do que precisaria ser. O segundo indicador de crescimento de hoje, acho que todos vocês concordariam, está nesse núcleo dos ativos intangíveis. TI, comunicação e os principais movimentos que estão nessa direção, né? Só para chamar, inteligência artificial é algo que ainda está perpassando o sistema todo, a nuvem é uma revolução que melhora significativamente e, pela sua importância, a 5G. Então, você tem um segundo bloco, que ativos tangíveis, ativos intangíveis, que é puxador de crescimento que a gente tem hoje. Terceiro bloco puxador de crescimento é aquele no qual vocês estão, que é a descarbonização.
né? Não há mais dúvida que tem um processo de aquecimento, esse processo de aquecimento tem algo a ver com a queima de carbono pesadamente, está produzindo resultados danados em cima disso, e que, portanto, descarbonização lato sensu é um puxador de crescimento para todos os segmentos que estão aí colocados. E o quarto puxador de crescimento é a bioeconomia, que é parte da descarbonização, mas ela tem um papel em si ademais, por conta da alimentação, por conta do próprio aquecimento e assim sucessivamente. Então, e nós estamos relativamente muito aquém do necessário nos quatro, né? E, investimento em infraestrutura e construção civil em geral está muito ruim, em particular a construção pesada. Nós estamos muito aquém e atrasados, embora tenha muita coisa interessante nessa área dos ativos intangíveis. Estamos no começo do princípio dessa coisa de descarbonização e avançamos muitas coisas, muitas casas na bioeconomia, mas tem ainda um caminho enorme para frente, onde a questão da floresta amazônica, dos biomas, etc., joga um papel fundamental. Então, e esse é o último observação que eu queria fazer antes da gente começar a discutir, se isso faz sentido, né, eu acho que faz, acho que pouca gente discordaria disso. Para a gente responder a tua pergunta, a gente vai voltar a crescer? A resposta é sim, o Brasil tem potencial de crescer, desde que essas limitações básicas possam ir adiante. Então, um programa mínimo de trazer de volta o crescimento teria pelo menos 3 pernas, né? Todas relativamente fáceis da gente, acho eu, dispor de acordo. Primeiro, uma reforma administrativa e uma reforma tributária que permita, de um lado, né, realmente reduzir a despesa do governo. Não tem jeito mais, não dá para querer aumentar imposto, tem que diminuir a despesa do governo mesmo, né? E transformar parte do serviço público, em vez de ser prestado por grandes corporações, que seja prestado por governo digital, que atende melhor a população e acabar com essa vergonha dessas filas, desse sofrimento de a gente ali na frente, né? E a parte tributária, pela sua ineficiência e pelas suas dificuldades, nós realmente precisamos de uma coisa melhor do que isso. De um lado, e a redução do déficit, que é consequência dessas reformas. Se não fizer isso, não vai ter jogo. E a gente percebe que o sistema político hoje, infelizmente, ele fica procurando uma brecha. Como é que você fura o teto? Como é que você aumenta o gasto público? Lá em Brasília, todo mundo quer aumentar o gasto público, e olha, seria injusto dizer que é só o governo que quer. O legislativo quer e o judiciário também quer. Eles acabaram de criar mais um tribunal regional federal em Minas Gerais. E vai gastar mais dinheiro, é evidente que vai gastar mais dinheiro, porque vai ter que construir um outro palácio e assim sucessivamente, né, por esse lado. Então, esta é uma coisa que não é fácil, mas essa é uma pré-condição. Se não avançarmos nisso, nós vamos ficar derrapando. O segundo bloco tem a ver com privatizações, com concessões e com a utilização muito mais intensa do capital privado. Essa tese, eu não preciso gastar tempo, tenho certeza que aqui, né, e para quem está nos vendo, nós não precisamos ter, mas isso só vai adiante se tiver mais segurança jurídica do que nós temos hoje. Nós ainda temos o que o prefeito do Rio fez, rasgando o contrato da linha amarela, é um mau exemplo que afeta todos os contratos, independente do setor e tudo mais. Por que a gente diz isso? Porque se não tiver privatização, concessão e capital privado, não tem como aumentar o investimento, especialmente o investimento em construção civil, obra pública, com seus efeitos na produtividade. Se não aumentar o investimento, a gente não volta a crescer. Então, o segundo ponto é esse. E é interessante que o primeiro ponto é bem percebido. O problema são as corporações, o poder das corporações, e que tem se mostrado até agora vencedores, totalmente vencedores. Mas qual é o caminho? Ninguém consegue dizer que não é. Ninguém hoje consegue dizer que as corporações públicas ganham pouco, que não pode mexer naquilo. Essas corporações se refugiam no direito adquirido, em ir bater no Supremo Tribunal Federal, mas é um outro jogo. Mas não dá, legitimamente, para ninguém dizer que
Nós não temos problema de déficit público, e esse déficit público, claro, ficou pior, porque na pandemia o Brasil fez o que tinha que fazer. Grande suporte, especialmente às famílias, o que piorou a situação do déficit público, e tem essa dúvida que a gente pode discutir depois com mais. E o terceiro é mais esforço no investimento nesses novos puxadores de crescimento. Na área, né, da digitalização, da tecnologia da informação, e tudo que vem junto com isso, incluindo a melhoria, o salto do 5G, que é um outro animal, e é isso que no mundo inteiro se joga, essa direção, né? Depois, em tudo que está embutido na descarbonização, que não é só sair do petróleo, coisas desse tipo, é desde fertilizantes defensivos, têxteis, enfim, este conjunto que está aqui colocado, e avançar mais na bioeconomia, né? É simples? Certamente que não é simples, mas eu diria que este caminho teria um razoável consenso de que a parte de um programa, que é dar um embasamento técnico disso, eu acho que isso aqui pega, se tirar os extremos da esquerda e da direita, eu acho que a imensa maioria dos observadores brasileiros se colocaria de acordo que isso aqui é razoável, né? O que é um problema? Como é que faz aquela segunda e a terceira parte? Qual é a liderança? E aí nós estamos ainda aquém do que é necessário, evidentemente, né? E com esta liderança, como é que ela vai organizar politicamente para ir adiante? Portanto, nós ainda temos um desafio para voltar a crescer, e não é pequeno, né? Mas não é impossível. Eu acho que esse é o lado positivo, porque hoje, né, com a experiência que a gente vem acumulando, desde a abertura da economia em 1990, com o Collor, passando pelo real, vendo todas essas discussões aqui, eu acho que tem um lastro de conhecimento suficientemente grande nisso. E a gente tem que lembrar, mais do que isso, nós temos exemplos dessa coisa, né? de que esses caminhos nos levam adiante. Eles ainda não são grandes o suficiente para mexer o PIB inteiro. Mas o agronegócio, evidentemente, tem uma coisa de muito sucesso, baseado em tecnologia, competição internacional e assim sucessivamente, né? Na energia, essa área da energia renovável, ela está ganhando, como o mundo inteiro, aliás, não é nenhuma novidade, mas ela está ganhando mesmo uma coisa, vocês estão no meio disso que está aí colocado, né? A gente tem um movimento de uma robustez enorme de startups em todos os segmentos, e as grandes empresas brasileiras todas perceberam que só tem a ganhar se elas virarem uma espécie de incubadoras, estimuladoras dessas coisas. Então, tem um movimento de inovação e de mercado de capitais, e essas startups, o que elas têm, além do mais de fantástico, é que não depende de programa público. Startup não vai bater em Brasília para pedir uma moleza fiscal, uma coisa assim. Ela se resolve no mercado de capitais, né? Com capital mesmo, com investidor em cima disso. Então, nós temos muitas coisas funcionando na direção, com uma possibilidade sensacional de ir adiante, mas que se não tiver este arranjo que atenda a essas três condições, ele começará muito lentamente. Antes da pandemia, pela parte pública, de déficit público, nós estávamos indo até razoavelmente, estava parecendo que podia melhorar. Aí, infelizmente, isso pegou o mundo inteiro, nos pegou também, de novo abriu um rombo de déficit que tem que ser enfrentado, mas tem que ser enfrentado. Então, em resumo, eu acho que não está muito difícil da gente, nós nos pormos de acordo com o que seria um programa mínimo de retomada do crescimento, né? E, portanto, eu acho que isto vai acontecer, que a última observação, e chamar a minha longa experiência de 53 anos de formado, a gente não aprende muitas coisas, mas aprende algumas. E uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: o Brasil demora muito para mudar. Ele, em geral, só muda quando está com o pé no abismo.
Nós mudamos com a inflação porque nós chegamos perto da hiperinflação. Está melhorando a questão de segurança quando nós chegamos no descalabro de segurança e assim sucessivamente. Então, eu acho que esta dificuldade de voltar a crescer está clareando caminhos, inclusive, para surpresa de muitos, nós temos um Congresso que votou a reforma trabalhista e que votou a reforma da Previdência. É esse Congresso que está aí que votou. O que mostra que hoje está difícil voltar a crescer. O horizonte que se projeta, nós projetamos para o ano que vem 2,2% de crescimento. Por quê? Porque vai terminar esse Corona Voucher, que é o que está empurrando até aqui, e não vai entrar muita coisa no lugar. Então, não está substituído por um programa de investimento robusto, uma coisa assim, que é o que teria que ter, né? Por esse lado. Então, mas eu acho que a percepção do que tem que mudar, ela está formada. A percepção universal de que não dá para continuar com o governo desse tamanho, arrecadando o que arrecada para pagar funcionário público, eu não estou simplificando o problema. Eu sei que muita gente poderia dizer, especialmente quem está à esquerda, isso é uma simplificação do problema. Hoje não é uma simplificação do problema. É realmente o problema, o chamado reforma do RH do governo. Isso terá que ser feito. Projetos já estão disponíveis, existem, e eu não sou pessimista, mas eu acho que a gente ainda vai ter muita oscilação por conta dessas dúvidas. Então, não está na mão, mas eu acho que nós estamos chegando perto de conseguir montar uma coisa que possa funcionar por algum tempo. Provavelmente vai ter que esperar a eleição de 22, que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, mas se a gente só souber pelo menos para onde que tem que ir, a gente já tem um ganho. Então, me parece que a resposta é: nós não estamos longe de voltar a crescer, mas a construção dessa coisa do crescimento exige de todos nós clareza de visão e trabalho. É isso para a gente, Cláudio, para a gente abrir assim a discussão. Falei um pouco de muita coisa. Não, agora, se vocês bastante fizerem... abrangente. Foi uma aula bastante abrangente. Acho que o senhor tocou em vários pontos de uma maneira muito acessível, que quem não está nos vendo aqui acompanha isso. Às vezes falta conectar, e o senhor fez esse link entre os vários vetores que hoje nos amarram. O que eu gostaria de perguntar para o senhor, com a larga experiência, para quem nos assiste aqui é mais jovem, o Zé Roberto foi secretário de Política Econômica do governo, no Ministério da Fazenda, entre 95, 96, 97, 98, que foi uma época onde a gente achou, porque o senhor falou muito en passant, mas a minha geração, e a maior conquista que a gente teve foi a estabilização da moeda, né, efetivamente. E a partir dali, o que a gente imaginou agora nós efetivamente resolvemos um problema, a moeda se estabiliza, o Estado vai diminuir, os empresários vão conseguir fazer planos a longo prazo, o Brasil vai se tornar um país mais competitivo, nós vamos conseguir ter esse resgate social, que é uma dívida social que a gente tem provocada por essas hiperinflações que a gente teve no passado e que se perpetua até hoje, né? Apesar de não ter uma inflação, essa dívida social, esse gap, se origina daquele tempo, né? Então, são famílias que se desestruturaram que acabam não conseguindo voltar para um patamar que talvez estivesse nos anos 60, 70. O senhor viveu essa época, e a lembrança dos meus pais, por exemplo, e da maioria aqui de quem dos pais, olha, era melhor viver, não era que era melhor, é que realmente a gente tinha menos desigualdade social no país, né, que foi criada nesses gaps que a gente teve, que o senhor passou. Mas eu queria fazer uma pergunta, até que um pouco de história econômica para quem nos assiste. O senhor que participou ativamente dessa grande conquista da minha geração, sou grato já a isso, o que faltou nessa perna do Plano Real para a gente fazer efetivamente o final dela, né? Por que hoje a gente está, passado 20 anos, discutindo uma questão fiscal que aparentemente era algo que há 20 anos atrás você estabilizou a moeda, criou marcos regulatórios no sistema para blindar e vamos botar o país para crescer e fazer o dinheiro privado vir, né? O que faltou na perna do Plano Real
a gente hoje se encontra, depois de 20 anos, discutindo se estoura o teto ou não estoura o teto. Para terminar minha observação, o que eu vejo na lide do dia a dia, Zé Roberto, assim, a gente tem um empresariado muito resiliente, um empresariado que está buscando sobreviver contra todas essas intempéries, né? Acho que no passado o empresariado batia em Brasília para tentar, mas não é mais o empresário que eu vejo. A gente tem uma geração de empresários hoje que está aí disputando, competindo com fora. O senhor falou da VEG, outras indústrias, o agronegócio é pujante. E como que a gente está, depois de 20 anos, discutindo se a gente vai gastar mais, mantém o Corona Voucher? Eu não consigo, na minha ignorância, entender, e queria que o senhor, que participou ali ativamente, me fizesse uma correlação. O que faltou nessa perna do Plano Real para evitar essa discussão hoje? Perfeito, Cláudio. Deixa eu falar o que é a minha visão, porque foi, na realidade, o que acabou me levando a sair do governo em 98. Eu acho que o erro que foi colocado foi o seguinte: logo na partida do Plano Real, a grande dificuldade é como usar a expressão que o Banco Central usa, como ancorar os preços. Aí o que se usou foi um truque onde R$1 começou valendo $1. Ficou 1 para 1. Na realidade, logo no comecinho, né, o real ficou valendo mais ainda, era 0,90 de real para comprar $1. Né? E para manter isso dessa forma, os juros foram elevados de forma significativa. E nós fizemos isso em 95, porque o México e a Argentina quebram regularmente, mas em dezembro de 94, o México quebrou, uma crise grande. Nós sofremos um ataque cambial, o Brasil não tinha muita reserva naquela ocasião, perdemos reserva, aí por causa disso, para defender reserva, o juro aumentou e assim ficou. Em 96, dentro do governo, evidentemente que câmbio você tem que discutir escondido, isso nunca saiu a público, só nos livros que a Miriam Leitão, que as jornalistas escreveram depois sobre o período. Né? O juro estava muito alto e em junho de 95 a crise cambial passou, o ataque cambial passou. E começou uma discussão dentro do governo onde eu estava de um lado, o Pedro Parente estava comigo nessa direção, e o Gustavo Loyola, e do outro lado era fundamentalmente o Gustavinho Franco. Eu me dou muito bem com ele, mas nessa ocasião nós nos pusemos, e ele argumentava assim: eu vou fazer um ajuste devagarzinho e acabo chegando lá. Ele não queria correr o risco de dar um balanço. E o meu argumento era o seguinte: se o juro ficar tão alto do jeito que está indo, vai quebrar muita gente no setor privado e a dívida pública vai explodir. E isso foi levando, foi andando, até que nós quebramos mesmo, quando teve a crise de 89. Eu já não estava mais no governo, e eu saí do governo... 99, perdão. Exato. Eu saí do governo por causa disso, porque eu achava que era a hora, né? O meu argumento sempre era: você muda o time que está ganhando. E o Gustavinho falava: em time que está ganhando a gente não muda. Tá certo? Mas não consegui convencer o Pedro Malan disso daí, mas tem registro histórico dessa coisa. Eu acho que aí é o pecado original que ficou, porque saiu desse período um juro excessivamente alto no Brasil, que foi assim o período todo. Com juro muito alto, o investimento naturalmente ele fica limitado. Para compensar e estimular o investimento, começou a se fazer subsídio através do BNDES e de outras coisas, o que desarranja as contas fiscais. Então, a mãe desse problema está neste horizonte. Por isso que eu chamei a atenção que hoje uma das grandes vantagens que nós temos é que a inflação está baixa, e tem tudo a ver com o Plano Real, mas precisou de muito sofrimento para o dólar ficar sobrando e o juro ficar baixo. Eu acho que esta é a origem. E, de outro lado, né, tem uma coisa aí mais histórica, talvez precise mais de sociologia para discutir isso, não seria o pessoa mais adequado. As corporações públicas são muito fortes. Eram, continuam e são hoje. E, portanto, elas são muito capazes de forçar demais a mão e
ter enfim, uma remuneração muito mais alta que a do setor privado, isso tudo que a gente conhece e coloca. Então, esta combinação que produziu uma situação difícil. Aí, quando entrou o PT no segundo mandato do Lula e no mandato da Dilma, a visão já era uma visão de esquerda e quem puxa crescimento é Estado. Aí aumentou o gasto do Estado e juntou todos os problemas. O juro estava muito alto, né? A inflação ameaçou voltar, ela chegou até 2 dígitos em 2014, 2015, levou o Banco Central a aumentar juros, o Selic aí foi para 16,5%, uma coisa desse tipo. E pior do que isso, o governo começou a gastar como se não houvesse amanhã, né? Aí, na transição do governo Temer, que fez um trabalho fantástico, tendo ficado pouco e tendo uma situação política muito difícil, mas com uma equipe muito boa, que recuperou a confiança na coisa fiscal, começou a baixar juros até os 2% que chegou hoje. Então, nós ganhamos, e o agronegócio e as commodities começaram a resolver a parte da oferta de dólar. Mas a parte fiscal estava muito difícil de resolver. A despeito disso, estava melhorando. Quando fomos atropelados pelo vírus, gerou um déficit de 12% do PIB esse ano, e nós, é isso que eu falei, por isso que eu comecei falando na parte histórica, tenho que ir ajustado por um período da história, de repente muda as coisas. O vírus mudou o mundo inteiro. E mudou de novo a nossa parte fiscal, que já não estava brilhante, mas dava para andar, porque ela estava melhorando, né? Tanto que o ano passado, a relação dívida pública sobre PIB fechou em 75%, mas olhando para baixo, ela iria cair mais se o coronavírus não tivesse aparecido. E hoje nós estamos falando de 95, 96, 97. Ou seja, nós voltamos para trás. Né, e reapareceu isso. Mas a matriz, que é a mesma, né, é um setor público excessivamente grande. Isso não conseguiu, na época, tentar diminuir. O Fernando Henrique tentou fazer isso através das privatizações e foi bem sucedido, no que dependeu, na maior parte, das empresas públicas. Vale, enfim, várias empresas foram privatizadas. Mas no que tange a administração pública em geral, não conseguiu diminuir. Quando entrou o Lula 2 e a Dilma 1 e 2, aí foi a observação era aumentar mesmo o tamanho do Estado, é isso que queria, né? E aí agora dá esse problema e nós temos que começar tudo de novo. Eu faço muito a imagem que aconteceu com o Brasil, é um pouco daqueles joguinhos de tabuleiro, que eu já joguei muito com meus filhos e meus netos, né, que você vai andando no tabuleiro, aí você cai numa casa, tira uma carta e fala: você fez uma coisa errada, volte 8 casas para trás. Nós voltamos algumas casas para trás e agora temos a árdua tarefa de começar esse ajuste fiscal de novo. Eu acho que o senhor falou das corporações que são muito fortes no Brasil. De alguma maneira a gente precisa ter a corporação dos empresários, né? Os empresários é que acabam, a população em geral acaba pagando essa conta desse tamanho do Estado, né? Eu não vejo na realidade os empresários com os quais eu lido com um sentido do passado, de achar que o Estado tem que socorrer. O que os empresários querem de maneira geral é competitividade. A gente precisa que as empresas cresçam e queria também abordar com os senhores. Mas você, só uma observação, Cláudio, você representa o novo. Mesmo entre os empresários, tem muita gente ainda da versão antiga. É só olhar a representação empresarial, Fiesp, CNI, vive em Brasília, né? Então, isso que eu te falei, tem uma geração que me dá a confiança no futuro, que tem uma geração de segmentos, de empresas, de empresários muito moderna, com uma visão diferente, mas ainda não é a que consegue mudar a essência do jogo. Essa é a nossa dificuldade. O que eu acho que talvez possa acelerar esse processo, eu acho que a informação hoje ela é mais acessível ao cidadão comum, ao cidadão médio. Né? Então, a parte de tecnologia que o senhor passou, a informação está num clique. Né? Você pode ter menos educação, mas a informação ela se torna cada vez mais palatável e acessível. Totalmente de acordo. Eu acho que hoje, de maneira geral, o cidadão médio está aprendendo a reivindicar. A gente, por exemplo, a 2W atua no mercado livre de energia e que a gente vê uma assimetria, porque o mercado livre de energia já representa 35% médio
de toda a energia transacionada no Brasil. Os empresários ainda conhecem pouco, a não ser os eletrointensivos, dos benefícios que se migraram ao mercado livre. Verdade. Né? E essa live tem esse propósito, a nossa missão aqui é disseminar informação para esse empresário, não só, ele não precisa necessariamente comprar energia da 2W, ele pode comprar do nosso concorrente, mas que ele tenha a capacidade do poder de escolha. Né? É assim em telecom, tem que ser assim em energia. A gente tem uma associação chamada Abracel, que é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Elétrica, e que ela publica um ranking do ponto de vista de liberalização no setor elétrico. Ou seja, o consumidor, ele tem liberdade de escolha do seu fornecedor, então faz um comparativo entre vários países. O Brasil está da 55ª posição no ranking, a gente consegue estar atrás da Bolívia, para lhe dar um parâmetro, atrás da Colômbia, atrás de países que a gente deveria, obviamente, no primeiro quartil, estão os países nórdicos, os Estados Unidos, países europeus. A gente sabe onde chegar, mas realmente essa questão das corporações, é por isso que eu provoquei. As corporações dos empresários, talvez os novos, mas a gente precisa reivindicar de que a gente precisa ter competitividade no país, porque senão a gente não vai resgatar essa dívida social que a gente vem criando sem dúvida. Há anos, né? Cláudio, eu tenho dado sempre um exemplo de corporação. Nós estamos no mundo, inclusive no Brasil, que está acabando a moeda manual. Está acabando a moeda manual. No entanto, não consegue privatizar a Casa da Moeda, que é o quê? É uma impressora de moeda. O produto dela está acabando e é pequena, mas é uma corporação com força o suficiente para emitir uma uma nota de R$200, você não consegue privatizar. É só para ter um exemplo, um pequeno gosto do que é essa coisa da... E é isso mesmo. Esse é um grande embate que a gente tem. Eu não sou pessimista, exatamente porque eu vejo que está formando uma massa crítica de gente mais jovem, de segmentos mais modernos, de coisas mais competitivas, de uma visão mais liberal desse conjunto, que em algum momento vai ter maioria nesse jogo. Infelizmente não é ainda agora, mas não pode parar com isso, evidentemente. E eu acho que nós vamos ganhar essa percepção, como ganhamos a da abertura da economia, ganhamos a da inflação, ganhamos o do juro e assim sucessivamente. Eu não sou pessimista, mas, volto ao que eu observei, o Brasil muda muito pouco, porque nós temos um sistema político que privilegia, né, a não formação de maiorias. Por isso que a gente tem 30 partidos, 40 partidos, que é um absurdo em si. Né? Então, é muito difícil formar a maioria aqui no Brasil. Você só forma quando sofre muito, porque aí é a população que percebe e ela empurra o sistema político para a mudança. E a gente só consegue mudar quando isso acontece. Só que isso é exasperadoramente lento. E nós pagamos um preço, e os mais pobres é que pagam um preço maior. Ontem eu até estava lendo um relatório da MB Associados, o Sérgio Vale, que é seu sócio soltou, falando sobre o câmbio, né? Uhum. Ele faz ali alguns desenhos. Queria ouvir o senhor também sobre isso, porque um outro cenário que se fala muito é da estagnação com baixa inflação, né? A japanização do Brasil, a doença do mundo. Né? Será que a gente entrou nisso? Será que a gente corre? Como é que é a visão do senhor sobre essa questão? Inflação baixa, crescimento baixo e ainda câmbio, dando a volta nesse cenário. Como é que o senhor faz essa correlação? Olha, tem uma coisa que chama a atenção, que na economia brasileira, como ela está arrumada hoje, a gente tem uma coisa que é uma vantagem do ponto de vista do país como um todo. A gente tem uma série de bandeirinhas, de coisas que as luzes vermelhas que acendem rapidamente quando a macroeconomia vai para o lado errado. A primeira delas é o câmbio. Está acontecendo com o dólar, e muita gente errou nos últimos meses, na expectativa, uma coisa que não tinha acontecido antes. Aliás, mais um exemplo para mostrar, né, que a gente tem que ter muito cuidado com as experiências históricas, a história muda. Nós ganhamos preços internacionais de commodities, o que a gente chama de termos de troca, isto é, a relação entre os preços de exportação e de importação, do começo do ano para cá, entre 10% e 15%.
porque as commodities agrícolas, metálicas e mesmo o petróleo que está no meio do caminho estão muito fortes. Todas as vezes, como aconteceu no início dos anos 2000 por causa da China, você tem um ciclo positivo de commodities, o real se apreciava, ficava mais forte. Por quê? Porque entra mais dólar, o câmbio é flutuante, o real aprecia. Por causa disso, no primeiro semestre desse ano, muita gente competente esperava o câmbio abaixo de 5. E, no entanto, ele foi para o outro lado, coisa que raramente acontece. Por que ele foi para o outro lado? Não é, obviamente, pela falta de dólar. Ao contrário, está entrando, nós falamos. Ele foi para o outro lado exatamente pelo impasse fiscal e o impasse econômico. Então, essa bandeirinha apareceu. A outra bandeirinha que aparece rápido é que o juro, a curva de juros, aí um pouco técnico, mas acho que as pessoas acompanham. O juro curto é muito baixo, que é 2%, o juro de 10 anos é em 8%. Digamos, hoje está um pouquinho acima de 8%. É muito inclinada. Quando você tem nervoso nos mercados, isso aqui sobe. A ponta da asa sobe muito rápido e sinaliza para o Tesouro Nacional que nós estamos com um problema. Porque ele não quer sancionar juro mais alto. É a segunda bandeirinha que aparece muito rápido. A terceira bandeirinha que aparece muito é, por causa disso, o Tesouro Nacional começa a vender papel cada vez mais curto, porque não quer sancionar juro alto, que é o que está acontecendo agora, o que é um problema também. Volátil, então, refinanciar. Refinanciar, exatamente. Então, o que eu vejo com relação ao câmbio é que provavelmente ele vai continuar acima dos R$ 5 por causa desse impasse político em torno do gasto público e do desejo do governo de gastar mais em obras e numa Bolsa Família turbinada a partir do ano que vem. Quando tiver esta pressão, a primeira coisa que acontece é que o câmbio fica nervoso e para subir. Então, e ele para subir é muito leve. É muito fácil subir 10 centavos. É muito simples isso acontecer. E acho que eu tenho na cabeça que tem risco realmente de bater no 6, dando um passe político, uma coisa assim. Câmbio é impraticável projetar. A gente faz porque é o dever de ofício, é muito difícil de fazer. Agora, com relação à inflação, eu acho que o nosso risco não é a japanização. O que o próprio Sérgio escreveu, nós temos mais risco de estagflação, de subir um pouco a inflação, enquanto que no Japão a inflação foi para negativa e lá não saiu mais, nós podemos voltar para trás, como aconteceu no governo da Dilma. A inflação começa a subir pela incerteza, pelo que está acontecendo, e um crescimento relativamente modesto. Então, eu acho que o cenário possível do ano que vem, e para mim talvez seja o mais provável, é uma certa estagflação, enquanto não resolver esse impasse da parte fiscal e não está com um horizonte de resolver. Por que é mais fácil subir a inflação? Primeiro, por causa do cenário internacional, nós estamos vivendo uma inflação de alimentos muito forte. No índice do custo de vida, ele está baixo, mas a inflação de alimentos está acima de 10%, está em 12%. Quando entrar a próxima safra, ela vai cair de novo. Mas também está acontecendo uma pressão de preços, que você vê nos índices de preço no atacado, nos produtos mais básicos, metálicos e químicos. Parte por causa do câmbio e parte porque quando começou o lockdown, começou o vírus em março, muita gente desligou o forno, diminuiu um turno na fábrica e agora a demanda melhorou, ele está tendo que refazer esse caminho que tem custo e leva tempo. E muita gente, eu vou dar um exemplo do setor automotivo, esse exemplo é real. O setor automotivo está com uma certa melhora de demanda, mas não quer botar o segundo turno nas fábricas, porque isso tem custo e porque não tem certeza que no primeiro semestre do ano que vem a demanda vai continuar forte. Prefere, ao contrário, aumentar a margem, aumentando o preço. Praticamente toda a indústria está fazendo isso. Aço está aumentando de preço, plástico está aumentando de preço. Você vai acumulando vapor nesse balão, eu acho que
muito provável que o ano que vem a gente possa ter uma inflação superior a 3%. E se continuar assim, em 2022, ela pode ir para 5%. Não vai ser salto, porque ela está muito ancorada, como o Banco Central costuma falar, mas está mais fácil a inflação subir um pouco, mais significativamente, do que ela ficar baixinha como ela está. Então, o senhor entende que talvez a época de afrouxamento monetário com juros, a gente está chegando no limite. Eu acho que, na realidade, o Banco Central está fazendo uma bela gestão, mas nesse mês de agosto, julho para agosto, eu acho que cometeu um erro. Insistiu em passar um sinal, discutindo tecnicalidades tipo lower bound e coisas assim, mas o sinal que estava passando, que sob certas condições abaixava ainda mais um pouco o juro. E o mercado trabalhou com 1,5% de Selic muito tempo, quando, na verdade, a inflação já estava virando e esse impasse fiscal já era evidente. E agora ele tem um problema complicado, que qualquer Banco Central é um terror de você refazer o seu posicionamento sem assustar o mercado, né? e sem criar problema. Mas nós vamos ter aumento de juros, sim. Não sei, acho que não terá nesse ano, mas seguramente no ano que vem a gente vai voltar a ter aumento de juros. E esse aumento da taxa longa, num certo sentido, já é um hedge, vamos dizer assim, contra essa possibilidade. José Roberto Mendonça de Barros, a gente já está 1 hora aqui, passa rápido quando a gente é um tema, quando a gente pega alguém que conhece do que fala, viveu, é uma aula de história. Eu queria aqui, para terminar, primeiro convidar quem nos assiste, conhecer a MB Associados, a história do professor José Roberto Mendonça de Barros, também nos nossos canais aqui da 2W Energia, sejam os digitais, e toda a gente tem uma rede de agentes autônomos no Brasil inteiro que nos representa. Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, com toda essa experiência, e já agradecendo o serviço prestado ao nosso país, que a minha geração foi testemunha ocular dessa transformação que a gente passou, que o senhor deixasse uma mensagem um pouco, porque para essa juventude que está chegando, eu aqui recebo currículos, é uma juventude que está chegando todo ano no mercado de trabalho e não está conseguindo entrar, porque o Brasil não cresce, porque a gente está com os empresários vêm administrando os seus negócios com muita dificuldade nos últimos anos. Que o senhor deixasse uma mensagem aqui de otimismo de quem viveu. O senhor falou no meio da conversa que o Brasil tem por hábito chegar perto do precipício, mas resolver os seus problemas. Eu estou botando fé nisso, que essa questão fiscal seja muito discutida, mas ela seja efetivamente dada uma demonstração de seriedade do país, mas que deixar uma palavra final com toda a sua experiência para a nossa audiência aqui, para essa juventude de empresários que nos assistem, os nossos clientes, e de essa juventude de mão de obra tão valorosa que o brasileiro tem e que está chegando no mercado de trabalho. Olha, eu acho que para os jovens, incluindo empresários jovens, né, ainda existem muitas oportunidades, agora algumas exigências. Vou falar primeiro da exigência. Acho que toda essa evolução da tecnologia, uma concordância, eu diria, global, que está exigindo não é só mais educação, mas é mais do que tudo, habilidades cognitivas, o desenvolvimento de habilidades cognitivas que permitam às pessoas a serem mais flexíveis de cabeça, a serem capazes de mudar o plano quando tem uma coisa diferente. É menos a tecnicalidade, obviamente tem a tecnicalidade, mas essa habilidade de convivência e de navegação num cenário que no mundo inteiro, mesmo quem está crescendo, tem um cenário de uma enorme instabilidade, os mercados de trabalho mudaram, eles são muito mais flexíveis, muito mais tímidos. Então, eu acho que tem muito horizonte para isso, mas que eventualmente vai obrigar a mudanças, né? Por exemplo, o setor do agronegócio, ele está crescendo muito e está mudando muito tecnicamente. E está cheio de pessoas que nasceram, cresceram em cidades e que acabaram redescobrindo a oportunidade profissional numa agritech, no interior, fora de São Paulo, fora do Rio.
no interior, interiorzão mesmo, que ali está crescendo, tem lugar que está bombando na base. Então, tem muita coisa positiva acontecendo. Também é uma coisa relevante que nós tivemos nos últimos 5 anos um desenvolvimento que eu acho impressionante das oportunidades das startups, onde você tem a possibilidade de desenvolver um projeto e captar recursos para levar isso adiante. Isso é enormemente transformador. Todas as empresas no Brasil, grandes, perceberam que você tem que chamar, mas tem que estar aberto a coisas novas. Exemplos, área médica. Eu fui nos últimos 2 anos, numa coisa à parte da MB, e pro bono, evidentemente, presidente da Fundação Adib Jatene, que dá suporte ao Instituto de Cardiologia Dante Pazanese, aqui em São Paulo, que acabou de ser colocado entre os 50 melhores hospitais de cardiologia do mundo por um desses classificadores internacional. É bom mesmo. E deu para eu ver, mesmo eu sendo economista, não tem nada, né, a ver com o que de tecnologia está mudando nesses lugares, com a inteligência artificial, com coisas novas. Então, tem muitas áreas novas que nunca passou pela minha cabeça, né? Então, tem muita oportunidade aí, não que seja fácil, né? E esse ecossistema, ele trouxe de fora, aí veio mesmo do Vale do Silício, um conceito de que não tem importância de dar errado, o importante é que você tentou, que é muito melhor do que o tempo que eu entrei no mercado de trabalho, que se desse errado, você estava frito por um bom tempo, tá certo? Em cima disso. Então, mas tem que ter essa abertura, inclusive geográfica, né? Você tem que estar preparado para ir para outros lugares, né? Então, você tem que ser treinado para ser cidadão do mundo, para participar dessas coisas. E tem muita oportunidade nisso. E tem muita oportunidade. Nós temos uma geração de empresários mais antigos que será substituída por gente nova em áreas novas, como você está. Eu sou do tempo que o que puxava crescimento era a indústria, né? Mas sou obrigado a reconhecer que a Fiesp ossificou de um jeito que ela hoje é uma coisa que retarda o crescimento. Aonde que está buscar o crescimento? Nessas áreas novas, que é outra coisa, né? Então, eu queria primeiro dizer isso. Tem muito mais oportunidade para quem fuça, quem vai atrás disso do que antes. Nós passamos 20, 30 anos. Eu tenho uma filha advogada. Para quem formou em direito, durante 20, 30 anos, só tinha um caminho, concurso para ser juiz, promotor, qualquer coisa do Estado, porque você já começava ganhando 20 mil reais por mês, né? Isso acabou. Então, tem uma coisa nova. Então, eu acho que tem mesmo. Então, de outro lado, não dá para adorar a pílula, nós vamos voltar a crescer, mas vai ter um período bastante difícil e nem tudo vai andar. Mas é assim mesmo que a gente constrói e é assim que tem o valor. Agora, se conseguir montar esse mínimo, que eu vejo como o mínimo de crescimento, nós temos um horizonte de uma década. Aí você pega nessa... E essa é a experiência que pode funcionar. Então, tem muita coisa interessante para acontecer, né? Acho que é isso. Eu acho que eu não sou pessimista, não, apesar de estar mais avançado na idade que todo mundo que está me vendo, certamente. Ao contrário, eu vejo o mundo mudando muito, cheio de desafios, mas é aquela história, para cada mudança abre uma oportunidade. E eu vejo muita coisa bacana, realmente, começando a ter a possibilidade de ir adiante. E essa moçada que está aí é capaz mesmo de fazer coisas que até Deus duvida. É uma coisa impressionante. Roberto Mendonça de Barros, muito obrigado pelo seu tempo, pelos ensinamentos. Foi realmente muito bacana aqui ter essa aula. A 2W está sempre à disposição, vamos conversar mais. Eu quero beber nessa fonte de experiência com conhecimento. E a informação é o que a gente procura disseminar aqui, isso é importante acho que esse é para os nossos clientes. Partilho. Cláudio, eu tive o maior prazer, mando um abraço para todo mundo que está assistindo, que assistiu, para mim foi uma satisfação e vamos nos encontrar mais adiante. Vamos. Muito obrigado, viu? Tchau, fiquem bem. Professor, obrigado. Todo mundo se cuidando.